Noite será o Salmo de número 72, verso de número 20. Quem esteve em nosso encontro de oração da semana passada, nós meditamos em cima desse salmo, e quando eu li esse verso, ele deu aquele plim. Opa, aqui, é aqui, Senhor? Tem certeza, Deus? É aqui. Bom, vamos lá, vamos aprofundar um pouco do que Deus falou comigo, tem falado comigo em cima desse verso, e com certeza falará aos nossos corações esta noite. Salmo de número 72, verso de número 20. Diz assim a palavra do Senhor: findam as orações de Davi, filho de Jessé. Findam-se, no sentido de terminam as orações de Davi, filho de Jessé. Você viu? Até o pessoal comemorou porque o versículo é pequenininho. Não é aquele versículo, Vamos ler 20 versículos agora, Oh, meu Deus, vamos lá, Só um versículo só. Vamos orar. Pai, Tua palavra está lida, que o Senhor possa, através do Teu Santo Espírito, nos iluminar os nossos corações, nossas vidas, para que a gente possa, ó Deus, sermos instrumentos fiéis para cumprirmos, para transmitirmos, ó Deus, um mistério do Teu Evangelho, para a glória do Teu Santo Nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, o tema desta mensagem é recordando algumas lições da vida cristã com Davi. Quando eu olhei para este verso, eu fui meio que transportado para olhar, refletir um pouco sobre a vida de Davi, sobre a sua história, sobre tudo que Deus fez, na vida dele, através da vida dele. Esse Salmo 72, alguns autores dizem que é de autoria de Salomão, e outros autores dizem que é até mesmo autoria do próprio rei Davi, fazendo como se fosse uma passagem de bastão. Agora, Salomão, é com você. E os dois, de alguma certa forma, fazem sentido. Eu particularmente vejo aqui como, às vezes, dá a impressão de ser realmente Davi escrevendo para o seu próprio filho, como se fosse uma oração a Deus. Esse salmo é uma oração a Deus em favor de seu filho Salomão. Mas até na autoria do salmo, está como autoria Salmo de Salomão. Então, por isso, há essa divisão. Pode ser que o próprio Salomão também, escrevendo na terceira pessoa, após ter feito ali, ter assumido o trono de Israel, e ter solicitado a Deus, ter pedido a Deus em oração: Senhor, me dê sabedoria. Então é um salmo, quando a gente olha o salmo aqui, esse é um salmo que traduz o desejo dos valores do reino de Deus para a igreja. Mas nós não vamos falar do Salmo 72 em si. O que me chamou muita atenção e que eu gostaria de compartilhar é exatamente este último verso. E a gente pode entender, num primeiro momento, que seja aqui o fim do livro 2, do Saltério. Porque depois nós vamos começar aqui, a partir do capítulo 73, o Salmo 73, começam-se os Salmos de Asaf, esse que é um outro autor bastante conhecido no livro dos Salmos. É um final aí, como se fosse, digamos assim, pode num primeiro momento dar esse entendimento. Olha, uma orientação. Estamos aqui findando a coletânea de salmos compostos por Davi. Mas quer dizer que não tem mais salmo de Davi depois? Não, tem os outros salmos atribuídos ao rei Davi depois. Mas o salmo não é muito cronológico, a gente podendo assim dizer. Mas uma coletânea de salmos aqui foi feito um compêndio, terminou, e começa-se um novo compêndio de salmos. Mas me chamou a atenção, e eu quero chamar a atenção aqui para algumas verdades que a gente pode compreender a partir desse simples verso aqui, do testemunho de Davi. Testemunho de Davi. Semelhante ao que o pastor Valdir trouxe no último domingo, quando ele falou dos últimos momentos de Paulo. Esse texto é muito usado, o texto de Paulo a Timóteo,
quando ele fala que, né, completei a carreira, guardei a fé, cumpri o bom combate, quando ele traz exatamente essa reflexão sobre que ele estava vendo realmente que seus dias, né, como ministro do Senhor, como apóstolo do Senhor, como aquele que iria continuar a prosseguir a transmissão do Evangelho, estava chegando ao fim. A gente pode também fazer uma comparação aqui nesse salmo, nesse verso, propondo aqui uma reflexão sobre Davi também nos seus últimos dias, fazendo uma série de reflexões acerca do que acontece com Davi. A gente sabe que Davi foi um homem de oração e as orações de Davi só foram terminadas quando ele efetivamente veio a morrer. Nós vemos Davi ali em constante oração, um homem de oração, o saltério está aí para afirmar isso. Mas a partir desse verso, meus irmãos, eu quero trazer aqui duas proposições, dois lembretes importantes sobre Davi e trazemos algumas aplicações para as nossas vidas, com relação à nossa vida com Deus. A primeira dessa proposição é que Davi, ele foi um homem segundo o coração de Deus, mas não foi um homem perfeito e não teve uma vida fácil. A primeira proposição que eu gostaria de lembrar é essa. Apesar de Davi ter sido chamado de um homem segundo o coração de Deus, ele não foi um homem perfeito e não teve uma vida fácil. 1 Samuel 13 tem essa expressão, homem segundo o coração de Deus. Logo no comecinho, né, quando Davi começa ali, esse personagem começa assim a aparecer na palavra de Deus. E nós vamos contemplando ao longo da sua história, ao longo da história de Davi, que ele foi um homem que teve erros. Nós vemos que ele conspirou, que ele adulterou, não é verdade? Que ele até foi meio que cúmplice de um assassinato, né, do Urias. Através ali ele organizou um cenário onde Urias, que era o esposo de Batseba, fosse colocado numa condição de maior risco na guerra e que tivesse mais chances de vir a falecer. Ele engendrou, né, esse tipo de trabalho. Então nós vemos que Davi pisou forte na bola aqui, né, para motivar, para tentar cumprir, né, para tentar de alguma forma legalizar o seu pecado. Mas nós vemos que Davi, depois de ser confrontado pelo profeta, e a gente vê isso muito legal, né, então, quando ele é confrontado pelo profeta, ele se arrepende. Ele se arrepende e tenta ali seguir com sua vida. E nós vemos que Davi se arrependeu e foi perdoado por Deus. Davi, ele teve uma segunda chance com Deus. Isso que eu quero chamar essa atenção no primeiro momento. O homem que podia, todas as coisas ali, estava numa condição de rei, pecou, poderia estar se sentindo, né, o mais miserável dos homens e tudo mais. E nós temos o Salmo 51 que ilustra exatamente esse processo de restauração da parte de Deus sobre a vida de Davi. Mas apesar de Davi não ter sido um homem perfeito, Deus deu a ele uma segunda chance. Deus falou para ele, olha, a nossa história ainda não acabou. A nossa história ainda não teve um final, Davi. Não foi para isso que eu te chamei, não foi para isso que você foi escolhido para ser rei sobre Israel. Não foi para isso que você foi chamado para fazer o seu testemunho. Mas é preciso que haja um acerto. É preciso que haja um ajuste. E aí, ele se arrependeu e teve a sua segunda chance. Por isso que, às vezes a gente confunde um homem segundo o coração de Deus, parece-nos que nós precisamos ser pessoas perfeitas. E não é isso que a palavra de Deus nos mostra. Sermos pessoas segundo o coração de Deus, como Davi, é pessoas que vão errar. Vamos pisar na bola, vamos às vezes fazer algo que não agrada o coração de Deus. Mas nós precisamos nos achegar rapidamente à presença do Senhor e pedir perdão a Ele. Porque Ele sempre é um Deus de segunda chance, que restaura, que traz de volta para o jogo.
traz de volta para o chamado, traz de volta para fazer a vontade dele. Enquanto respirarmos, meus irmãos, a nossa história com Deus aqui nessa terra não acabou. Nós temos um chamado, todos nós, um chamado diante de Deus. Um dia, cada um de nós aqui, tivemos essa experiência, ou se de repente não tivemos ainda, ore a Deus nesse sentido, para que seja esta noite que isso possa acontecer, em que possamos entregar nossa vida para o Senhor Jesus. Que a nossa vida se renda aos pés e siga essa caminhada na presença do Senhor. Nós vemos também aqui, que apesar de Davi ter sido um homem segundo o coração de Deus, ele não teve uma vida fácil. E às vezes a gente entende que ser uma pessoa segundo o coração de Deus é termos uma vida tranquila. E não é isso que nós vemos na vida de Davi. Nós vemos na vida de Davi uma série de percalços. Davi foi perseguido pelo rei Saul, alguém a quem ele muito, um amigo, que ele ajudava. Mas Saul foi movido pela inveja, foi movido por um desejo de ver ali que Davi estava crescendo, que Davi estava sendo mais popular do que ele, e resolveu persegui-lo. Sem razão alguma, Davi não queria fazer mal nenhum a Saul, e a palavra é bem clara nesse sentido. Mas você imagina, Davi teve que sair de sua casa, Davi teve que sair do seu convívio. Nós lemos aqui o Salmo 27, uma coisa eu peço ao Senhor, que eu possa habitar na casa de Deus por todos os meus dias. O desejo de Davi era estar na presença do Senhor. E nessa época, estar na presença do Senhor era estar no templo, era estar junto da arca, não era, havia um lugar onde estava ali, onde era manifesta a presença do Senhor. Tanto que através do ministério de Davi, do reinado de Davi, que se preparou, no reinado de Salomão, a construção do templo. Porque havia esse costume no povo de Israel. Davi, ele é o rei que traz a arca de volta. A arca da aliança. Ele restaura essa glória. Então esse desejo de Davi era estar na presença do Senhor. Davi foi traído. Agiram de falsidade contra ele. Nós vemos aqui, quem nos acompanha aí nos encontros de oração às quintas-feiras, nós vemos vários salmos aqui Davi dizendo: tentaram me trair, falam comigo com falsidade. E geralmente, Davi ele não está falando de nações inimigas. Davi está falando do seu próprio povo. Davi teve que sair do seu lar. Davi teve que esperar para que cumprisse os propósitos do Senhor sobre a sua vida. Ele esperou quase 15 anos para finalmente poder reinar sobre Israel. Teve problemas com a sua família, incesto com os irmãos, perdeu o filho gerado com Batsebá. Ele perde o filho. Depois, Batsebá, depois que ela se casa com Davi, ela engravida de Salomão, que viria a ser o rei, que daria cumprimento à promessa de Deus sobre a vida de Davi. Davi sofre golpe do próprio filho Absalão. Em outro momento nós poderemos falar um pouco sobre essa relação pai e filho, muito complicada. A família de Davi era muito difícil, irmãos. Não era uma família tranquila. Era uma família problemática. Havia responsabilidades aqui que Davi estava deixando. Então ele passou por dificuldades também. Por último aqui, quase no fim da sua vida, no 1 Reis, nós vemos Adonias, o outro filho de Davi, querendo também usurpar o trono. Irmão de Absalão, filho de Davi. Adonias quer se tornar rei sobre Israel. E aí nós vemos Batsebá com o profeta Natã se organizando. O Davi, Adonias está querendo se tornar rei. Davi não fez nada contra Adonias. Davi simplesmente prepara
o reinado. Prepare então que Salomão assumirá o trono hoje, conforme o cumprimento da promessa do Senhor. E é muito legal porque na história ali de 1 Reis, a gente vai vendo que Adonias, né, com os seus parceiros, eles estão ali celebrando, né, que fizeram toda a cerimônia real de coroação e etc. Aí eles ouvem um barulho. Viva o rei! Viva o rei! Aí chega um mensageiro. Gente, não é por nada não, mas deu ruim. Por quê? Porque Davi acabou de passar o trono para Salomão. Aqui não está valendo absolutamente nada. E nós vemos Salomão assumindo, Adonias, né, tem toda uma série de circunstâncias aqui depois, enfim. Mas olha quantas dificuldades que Davi teve que passar até nos seus últimos dias. E nós vemos muitas dessas dificuldades expressas aqui no livro dos Salmos, em orações feitas por Davi. Davi era um homem que orava e ele colocava, ele confessava seus pecados diante de Deus em oração. Ele colocava, expressava as suas dificuldades, as suas provações também diante de Deus em oração. Todas as dificuldades, todas as circunstâncias, todas as situações que nós experimentamos, que nós vemos acontecendo sobre a vida de Davi, nós encontramos algum salmo em que ele expressa algum tipo desse tipo de sentimento. Quando ele estava exilado, Saul perseguindo ele, quando ele teve que ou fugir de Saul ou entrar na terra dos filisteus, ele não tinha muita escolha, aí ele entra na terra dos filisteus, aí ele chega lá na terra, é preso na terra dos filisteus, aí ele se finge de louco. Aí o rei fala, tá doido, solta ele. Foi uma atitude que ele teve e Deus libertou. Ele faz um salmo de gratidão a Deus por causa dessa libertação. E por aí vai. São várias histórias narrando as dificuldades, os percalços que aconteceram sobre a vida de Davi. Mas uma coisa, meus irmãos, que a gente percebe na vida de Davi, em toda a sua história, em toda a sua trajetória, que Davi ele não deixava de orar, e ele perseverou até o fim. Nós não vemos Davi se afastando dos caminhos do Senhor até os seus últimos dias. Profeta, eu acho que vou dar um tempo. É demais para mim. Deus, é muito difícil essa vida com Deus. Não dá. Acho que eu vou dar um tempo, profeta, se assume, vou tirar umas férias aí, vou para o mar, vou ver como é que vai ser a vida. Não, a gente não vê nada disso. Preciso dar um tempo. Preciso dar um tempo no ministério, preciso dar um tempo no meu trabalho na igreja, preciso dar um tempo no meu... Não, a gente não vê Davi fazendo nada disso. Davi, ele prosseguiu. Seu coração estava apertado, como a gente percebe nos Salmos. Mas o que ele faz? O que ele fez? Ele orava. Ele abriu seu coração para Deus. Se tivesse rede social naquela época, Davi não colocava lá no Facebook que estaria se sentindo triste naquele dia, né? Hoje não é muito mais costume de usar isso, né? O Facebook está quase que... A galera mais jovem hoje usa mais o Instagram, né? Até mais o TikTok, né? Mas Davi não ia estar usando ali, dizendo que está tristinho, que está magoadinho. Não, ele na presença do Senhor, ele se ajoelhava na presença do Senhor e colocava, abria o seu coração, se derramava na presença do Senhor. E ele saía dali, continuava firme, resoluto. Vamos, irmãos, vamos seguir, vamos continuar. Deus é conosco, confiemos no Senhor. Diante das demais pessoas, Davi continuava sendo a mesma pessoa. No texto aqui que nós comentamos sobre essa história de Adonias, né, que foi a última tentativa de golpe, ali, um pouco antes de Davi morrer, um pouco antes de Salomão assumir o trono. 1 Reis capítulo 1, verso 28, Davi fala assim que ele não tinha mais angústia em sua alma. Ele chega no final dos seus dias, ele diz isso.
eu não tenho mais angústia em minha alma. Legal chegar na velhice com essa sensação, não é verdade? O que eu precisava, eu fiz. O que eu errei, mas Deus sempre esteve comigo. Eu não tenho nada para fazer de o que eu tinha que fazer, eu fiz. Não há mais angústia em minha alma. Angústia é situações não resolvidas na vida de Davi. Davi resolveu tudo, irmãos. Mesmo com tudo que viveu, mesmo com tudo que aconteceu na vida desse homem, ele permaneceu confiando no Senhor até o fim. Por isso esse texto aqui me chama muita atenção. Fim das orações. Acabaram as provas. Acabaram as lutas. Acabaram as dificuldades. Davi está pronto para voltar ao lar, voltar à presença do Senhor. Por isso nós temos aqui, nesse primeiro momento, meus irmãos, essa proposta que eu quero trazer aqui é uma lição de perseverança na vida de Davi. Que nós como igreja precisamos aprender a cada dia. Porque na primeira dificuldade que nós encaramos, a gente quer parar com tudo. Nós somos movidos por essa sociedade do fast food, de fazer as coisas, né, na velocidade do micro-ondas. Até mesmo o micro-ondas está nos deixando impacientes nos dias de hoje. A gente coloca 3 minutos e fica lá, meu Deus, 3 minutos, e não vai, esses 3 minutos não acabam, eu quero comer logo, eu preciso comer, eu não consigo parar. Até com micro-ondas a gente já está ficando bravo, porque a gente precisa inventar uma coisa mais rápida. Será que não dá para fazer um WhatsApp acelerado por micro-ondas, né? Duplicar a velocidade do micro-ondas, que 3 minutos vira 1 minuto e meio. Opa, esquenta no mesma situação. Para ouvir as pessoas, a gente está botando velocidade 2, né? Nem velocidade 1,5 no WhatsApp hoje. Parece o áudio lá. Cara, não sei como que entende aquilo, misericórdia. Mas cada vez mais nós usamos a velocidade 2 para ouvir as pessoas, porque a gente não tem tempo para ouvir ninguém, mais ninguém. Os dias estão difíceis, sim, mas olha a vida de Davi. Olha os problemas que esse homem teve, gente. Olha o que esse homem passou. Acredito que muitos de nós aqui não chegam nem perto de Davi com as dificuldades que ele teve. Não menosprezando as lutas de cada um. Não é isso. Pelo amor de Deus. Mas a gente precisa ver, olha, o que esse homem viveu. Os problemas que ele teve. Mas principalmente, a gente não tem que olhar os problemas de Davi, a gente tem que olhar a resposta de Davi diante dos problemas que ele teve na vida dele. Por isso ele é um homem segundo o coração de Deus. Porque ele atravessou as dificuldades da sua vida. Ele errou, não foi um homem perfeito. Mas ele chegou no fim dos seus dias, sem nenhuma angústia na alma. Porque tudo o que ele precisou fazer diante de Deus, ele fez. A segunda proposta aqui que a gente quer trazer, com base nesse verso, que me chama muita atenção, é que Davi viu o cumprimento das promessas de Deus sobre a sua vida. Quando a gente vê esse texto, esse salmo, dizendo, findam-se as orações de Davi, muito mais do que um fechamento de um livro e preparação para um outro livro dentro do saltério, eu posso também olhar que, quando findam as orações de Davi, a gente vê que Davi pôde contemplar o cumprimento das promessas de Deus sobre a vida dele. Ele passou por várias dificuldades, mas Deus havia prometido, você será rei. Demorou anos. Ele primeiro assumiu Judá, depois ele assumiu toda a nação de Israel, ele reunificou a nação. E a nação ficou unida junto com Davi e Salomão. Depois de Salomão, a nação veio a se dividir de novo, infelizmente. Mas Davi trouxe a nação para junto. Isso aconteceu na vida dele.
ele pôde ver isso acontecer na vida dele. Deus respondeu essa oração na vida dele. Cumpriu essa promessa na vida dele. Deus havia prometido para Davi que a sua descendência assumiria o trono de Israel. E nessa época, meus irmãos, principalmente nessa época, você ter filhos era sinal de que a sua família, né? Sua família no sentido cultural, não é só um aspecto, a família era um núcleo muito maior do que nós conhecemos hoje. Mas essa bênção prosseguiria para a descendência, era algo muito significativo para esse povo. E nós vemos que Salomão assume o trono de Israel. Davi pôde ver isso acontecer. Cumpriu mais uma promessa sobre a vida de Davi. Oh, meu Deus. Davi não conseguiu construir o templo. Mas Salomão pegou a planta toda prontinha. E Davi sabia que com Salomão o templo do Senhor seria construído novamente. O povo poderia voltar a se reunir. O povo poderia voltar a perceber a manifestação da presença do Senhor em um lugar. Davi sabia que Deus não habitava em templos feitos por mãos de homens. Ele sabia disso. O céu era muito pequeno para Deus habitar lá, quando Salomão faz essa oração, lá na oração de dedicação do templo. Mas era onde Deus se manifestava para o seu povo. E a gente vê essa bênção se concretizar na vida de Salomão. E Deus é taxativo nesse sentido. Davi, seu filho, é no reinado do seu filho que o templo virá a acontecer. Quando Salomão ergue o templo, as plantas, todo o planejamento do templo, né, toda a organização foi feita por Davi. Deixou tudo preparado. Porque ele já sabia que essa promessa também seria cumprida. Davi foi um homem de guerras. Durante o reinado de Davi, Deus foi muito claro para ele. Ele falou: você passará por um período de guerras, mas a sua descendência experimentará paz. O reinado de Salomão foi um reinado de paz de Israel. Israel foi um período mais próspero da nação de Israel, foi no reinado de Salomão. Uma nação, Israel se tornou imensa, mas tudo conquistado de forma pacífica. E grande parte dessas conquistas começaram com Davi. Davi entrega uma nação em paz com as demais. Por mais que ele tinha ali as rixas, né, com os filisteus, mas a gente não vê isso acontecendo. A gente vê os reinados vindo até Salomão para aprender da sua sabedoria. Né? O episódio da rainha de Sabá, ele expressa muito isso. Os reinos, né? Jesus, ele fala isso: olha, Israel é isso, a igreja tem que ser isso. Os povos virão, os povos vão querer aprender, assim como a rainha de Sabá veio para querer entender como era. Que nação é essa que está fazendo a diferença no mundo? Que nação é essa que está influenciando o mundo? Queremos saber, queremos ouvir desta sabedoria, a qual é tão falada através desse rei Salomão. Havia aqui um respeito, havia aqui uma influência. E Jesus chama a atenção disso, já fazendo alusão para os nossos dias, para nós, igreja do Senhor, sermos essas pessoas sábias, sermos essas pessoas que atraiam as demais pessoas, que chamem a atenção, que influenciem as pessoas, no sentido da mensagem do Evangelho. Às vezes essa mensagem poderá soar um pouco ofensiva. Às vezes ela pode trazer um pouco de ofensividade, porque nós falamos algumas verdades bíblicas que não coadunam com os valores da sociedade. Mas se nós não soubermos, se nós não buscarmos essa informação, se nós não tivermos a sabedoria do Espírito Santo em nós, nós não seremos influenciadores, nós seremos influenciados por essa sociedade. Pelos valores dessa sociedade, pelos ditames, pelo sistema desse mundo.
E Paulo fala: não vos conformeis com este século, não vos conformeis com este sistema, mas transformai pela renovação. Davi então chega ao fim dos seus dias com a sensação de dever cumprido. Então, quando eu leio esse verso, fim das suas orações, eu vejo isso também. Deus cumpriu suas promessas sobre a vida de Davi. Meus irmãos, fazendo algumas aplicações aqui sobre este texto. A primeira das aplicações é que Deus nos dá uma segunda chance. Não precisamos mais viver debaixo do peso do pecado. Não precisamos mais viver na prática do pecado. Ontem, com a juventude, nós falamos sobre ética cristã. A gente trouxe um texto, um trecho aqui de uma série, os irmãos devem conhecer, o Walking Dead. A galera aí conhece. Uma mensagem ética muito importante. E a gente precisa conversar mais sobre alguns assuntos que são tabus em nossa sociedade. Conversar mais sobre sexualidade, conversar mais sobre pornografia, sobre vícios sexuais, sobre vícios na bebida. Muitos crentes hoje, que se dizem crentes em Cristo Jesus, postam nas redes sociais com a latinha de cerveja na mão. Que mensagem é essa, meus irmãos, que glorifica a Deus? Quer beber? Beba na sua casa. Nós precisamos falar mais sobre esse assunto. Precisamos falar mais sobre a pornografia. Porque hoje está a uma tela de distância. Antigamente dava mais trabalho. E acontecia mais com os homens. A gente até brincava, né, que na época a gente via muito a molecada pegava as revistas dos pais, né, que não eram cristãos, aquelas revistinhas que ficavam guardadas do lado da cama, que só os pais viam. Não vou nem entrar em detalhes aqui. Mas hoje em dia está uma tela de distância. As crianças podem ver. Desenhos estão veiculando aí relações com pessoas do mesmo sexo. Mas muito mais de falar sobre homossexualidade, muito mais do que falar sobre racismo, que é um outro problema que traz muito calor nesses nossos dias, nós precisamos falar sobre a questão da sexualidade. Então, ontem nós abordamos muito sobre esse tema, foi uma bênção. Quem não veio, como a gente costuma falar, azar. Perdeu a oportunidade. Perdeu a oportunidade de ser abençoado, de ser ministrado, de ser desafiado. Quem veio, aproveitou. Foi um tempo muito rico. Era 10 horas da noite e nós estávamos aqui conversando ainda. Porque não dava vontade de terminar. Estava muito desafiador, estava muito interessante. Mas nós precisamos falar mais sobre esse assunto. Porque às vezes nós estamos numa prisão, no nosso pecado, naquele pecadinho de estimação, naquela prática delituosa, naquela situação que nos afasta dos caminhos do Senhor. E Deus está de braços abertos, venha, para com essa vida, rompa. É tempo de romper com as antigas práticas. Nós falamos ontem sobre o teatro de Calvino. Calvino, quando ele comenta Efésios capítulo 5, ele fala que a nossa vida é como se nós estivéssemos num grande teatro, cujo próprio Deus é o nosso espectador, e os seus anjos. E ele fala, olha, que ao fechar das cortinas, você possa ouvir aplausos do outro lado, porque você teve uma vida, um espetáculo que agradou a Deus. Às vezes a gente acha que a gente está sozinho, a gente não está, irmãos. Nós estamos diante de uma grande multidão nos assistindo. Como a gente está nos comportando? Mas a gente não quer trazer aqui essa mensagem de acusação, a gente quer trazer uma mensagem de libertação, para a gente romper com essas práticas, para a gente sair dessa condição.
A gente pode pisar na bola na nossa caminhada, a gente pode errar, mas nos acheguemos ao Senhor. Deus está de braços abertos, Deus perdoa. E nós como igreja queremos abraçar, queremos perdoar também, queremos caminhar juntos. Em novidade de vida. E nós vamos errar de novo, e nós vamos permanecer algumas vezes errando, fazendo algumas coisas. Mas nós precisamos nos unir, nos abraçar, falar mais sobre os nossos pecados, sobre as nossas circunstâncias. Às vezes até, uma Célia falando aqui sobre contrição, às vezes até a gente não consegue discernir o tempo que nós estamos tendo aqui de contrição. Será que nós estamos compreendendo o que significa contrição? O que é isso? É tempo de percebermos o abraço carinhoso de Jesus sobre as nossas vidas. Que nós não precisamos mais carregar esse peso que está sobre as nossas costas. Deus está nos dando uma segunda chance essa noite. Uma outra aplicação, meus irmãos, que eu vejo através dessa história, desse texto, sejamos perseverantes. Poucos personagens aqui bíblicos, né, nós vemos que sofreram como o rei Davi sofreu. Meu Deus do céu. Como esse homem sofreu. Quantas dificuldades ele viveu e ele experimentou. Mas Deus honrou a sua perseverança. Por isso que ele é chamado um homem segundo o coração de Deus. Porque ele não foi um homem perfeito. Ele não foi um homem que passou uma vida tranquila. Mas foi um homem que, apesar de tudo isso, ele chegou até o fim da sua jornada com o mesmo coração lá de trás. Um outro exemplo que a gente traz aqui é o exemplo de Caleb. No alto dos seus 80 e poucos anos, falando com Josué, cumpriu, conquistaram as terras, sabe? A nação chegou no seu lugar. Aí Caleb fala para Josué: Josué, se precisar ir para a guerra de novo, eu vou. A mesma disposição que eu tinha lá atrás, eu tenho hoje. Se precisar, eu vou. No alto dos seus 80 e poucos anos. Esse é um coração segundo o coração de Deus. Coração que não apenas começa bem, mas termina bem. Como vimos na semana passada com Paulo. Combati o bom combate. Completei a carreira. Guardei a fé. Cheguei ao final. Estou partindo para o meu final, irmãos. Mas estou partindo com a minha consciência tranquila, porque tudo que estava ao meu alcance eu fiz. Eu perseverei. Deus, que é a razão da minha vida, meu amor maior, Ele continua sendo o amor maior da minha vida até o final dos meus dias. Ele continua sendo o meu Abba Pai. Vamos confiar no Senhor. Uma outra aplicação aqui: tenhamos esperança. Porque Davi, ele confiava no Senhor. Ele confiou no Senhor todo o tempo e ele foi honrado. Ele viu as respostas acontecendo sobre a sua vida. Ele não teve todas as respostas positivas. Ele perdeu o filho. Batseba engravidou. Enquanto o filho ali estava naquela situação, Davi, ele estava em oração, em jejum e tudo mais. Ele recebe a notícia da morte de seu filho, ele para as suas orações. Deus respondeu. Não respondeu da forma que ele queria. Davi não foi um homem que teve todas as suas orações respondidas de acordo com a sua vontade. Davi era um homem que orava e que descobria, através da oração, a vontade de Deus. E ele confiava inteiramente na vontade de Deus. Vamos confiar no Senhor. Vamos ter esperança. Porque nós vemos na vida de Davi as coisas acontecendo de acordo com a vontade do Senhor sobre a vida dele. E nós vemos que é o melhor que poderia acontecer na vida dele, com tudo que ele atravessou. E meus irmãos, uma outra aplicação importante é: vamos continuar escrevendo os nossos salmos.
Assim como Davi, vamos compartilhar diante de Deus as nossas angústias, as nossas provações, os nossos pecados. Mas também expressarmos nossos louvores. Porque nos salmos que Davi fazia, juntamente com suas angústias, juntamente com seus pecados, juntamente com as suas circunstâncias que ele passava, ele expressava a sua adoração, o seu louvor, sua gratidão no Senhor. Porque ele já sabia, porque ele confiava. E olha que interessante, Apocalipse capítulo 5, nós vemos que havia ali no céu, havia um livro escrito por dentro e por fora, e ninguém era digno de abrir aquele livro. É relato aqui no Apocalipse 5. E João, ele chorava muito porque ninguém era achado digno de abrir. E aí nós vemos um dos anciãos dizendo, no verso 5 do capítulo 5, dizendo: todavia um dos anciãos me disse, não chores, não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e seus 7 selos. Imaginou, irmãos, no meio do céu, porque nós temos na palavra de Deus que Deus estava pensando muito além do que Davi pensava. Davi imaginava que a sua descendência era Salomão. E ele já estava satisfeito em Deus por saber disso, mas Deus não tinha esse pensamento. O pensamento de Deus era muito maior. A raiz de Davi, que Deus estava aqui enxergando, era Jesus. E Jesus é essa raiz digna de abrir o livro. Lá no dia da vitória, lá naquele grande dia, ele abre o livro e ele é a raiz de Davi. A gente não tem ideia, irmãos, do que Deus está escrevendo através das nossas vidas. Mas com certeza, que nós possamos confiar em Deus, confiar no Senhor, porque através das nossas vidas, muitas outras pessoas serão abençoadas, em nome de Jesus. Que através das nossas vidas, muitas outras vidas possam ouvir. Que através desse relato, né? Olha onde o Senhor tem nos levado aqui, olhando um verso isolado ali no Salmo 72. A gente é levado lá em Apocalipse, lá no dia em que as coisas estão caminhando para o fim. Nós vemos que lá, a raiz desse homem, segundo o coração de Deus, é aquele que vai e abre os livros e que dá prosseguimento a essa obra de redenção das nossas vidas. A gente não tem ideia do que Deus deseja através das nossas vidas, mas que nós possamos abrir nosso coração nesta noite e nos permitirmos, né, pela graça de Deus, Espírito Santo, toma a minha vida, toma o meu coração, toma a minha alma, eu quero seguir fazendo a sua vontade. Que Deus assim nos ajude, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Queria chamar os irmãos do Ministério de Louvor, já podem se posicionar aqui. Nós vamos ter um tempo de oração silenciosa. Peça ao Espírito Santo neste momento, meu irmão, minha irmã,
Espírito Santo, fala no meu coração. Que essa história de Davi, quando eu olhar isso aqui, que eu possa olhar lá na frente da minha vida e olhar para trás e ver que a minha vida foi uma bênção nas mãos do Senhor. Passei por problemas, passei por lutas, mas eu confiei, eu perseverei, eu fui fiel até o fim. Pisei na bola, fiz coisas erradas. De repente eu estou num contexto de fazer coisas erradas ainda. Mas esta noite eu quero encerrar isso em nome de Jesus. Eu quero romper. Eu quero parar com a prática do pecado na minha vida. Eu quero abrir minha boca para testemunhar. Eu quero ser uma influência para as pessoas ao meu redor. Eu quero servir na minha igreja com alegria de coração. Eu quero perseverar até o fim.